boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, a você que está ao alcance de nossa voz, através do Facebook, através do Instagram, você que se conectou aí para poder ouvir a palavra de Deus nesta quarta-feira, onde nós estaremos ministrando uma palavra ao seu coração. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Alexandre, pastor da Igreja Batista Água da Vida, uma igreja que ama você, que quer cuidar de você e tem uma palavra agora ao seu coração. Certamente hoje nós estaríamos no culto, no templo físico na nossa igreja, mas infelizmente, por causa desta pandemia, por causa dessa epidemia que se pegou, do decreto do nosso governador, das autoridades competentes, nós temos assim então que nos reavaliar, né? A gente precisa começar a mostrar coisas novas, a gente precisa adquirir, na verdade, um novo conceito até que nós possamos retornar ao templo físico em culto com as pessoas presentes. Mas nós estamos aqui através do Facebook, da internet, do Instagram, para poder falar o seu coração, para não deixar você sem a palavra de Deus. E nós estamos iniciando, nós chamamos o nosso culto de quarta-feira de Passos de Fé. Passos de Fé. Como a igreja está fechada, a igreja Templo Físico está fechado, nós estamos aqui para ministrar o seu coração, não deixar que você fique sem a palavra de Deus. Eu peço que você, em nome de Jesus, pare tudo que você estiver fazendo, pare e ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e nós estamos alegres por tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Apesar de todas as coisas, todas essas notícias ruins que nós estamos tendo, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que guarda, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não nos desampara e Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. E eu queria começar o culto, ou começar nesta noite, antes da ministração da palavra do Senhor, eu queria começar orando com você. Você aí na sua casa, reúne a sua família e vamos levantar um clamor por essa situação que estamos vivendo, um clamor pela nossa nação, pelo mundo afora, um clamor. Feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, fecha, não deixe nada roubar sua atenção, entre em concordância comigo agora, para nós falarmos com o nosso Deus. A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então vamos nos ligar aqui na terra, vamos nos ligar em oração, para que Deus possa agir e responder a nossa oração. Feche os seus olhos, dê as mãos aí na sua casa, esteja aí com a sua família e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Nós rendemos graças ao teu nome, porque apesar de todas as coisas, tu continuas sendo Deus. Tu continua sendo Deus, Senhor, independente de qualquer situação que nós venhamos a viver. Tu continuas sendo Deus, independente, Senhor, do caos que parece se instalar no nosso país. Tu continua sendo Deus porque tu tens o controle de todas as coisas. Tudo está na palma das suas mãos. Pai, nós queremos nesta noite começar agora, Senhor, um clamor pela nossa nação. Pai, vai de encontro, ó Deus, primeiramente às autoridades competentes, Senhor, que governam, que regem a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, vai dando sabedoria aos homens, Senhor, que estão de frente, cuidando, Senhor, para que tudo possa se resolver. Entra com providência, ó Pai, entra com ações, Senhor, da estratégia, Senhor, aos governantes.
Pai, em nome de Jesus também, vai de encontro, Senhor amado, a cada pessoa que já está infectada por esse vírus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha reverter esse quadro. O Senhor venha trazer, ó Deus, cura, Jeová Rafá, o Deus da cura. O Senhor venha trazer cura para esse povo. Ó Pai, que eles não possam estar infectando outras pessoas. O Senhor possa estar recuperando todo o sistema imunológico. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que estão em frente de batalha. Os médicos, enfermeiros, Senhor, policiais. Ó Deus, bombeiros, caminhoneiros. Pai, todos aqueles que não pararam suas vidas, que não pararam de trabalhar. Pelo contrário, estão trabalhando dobrado, estão trabalhando, Senhor, mais do que deveriam trabalhar, em prol das nossas vidas, em prol da nossa segurança, em prol da nossa saúde. Pai, em nome de Jesus, protege, Senhor, guarda. Ó Deus, cuida de cada um deles, do médico, ao enfermeiro, a qualquer pessoa, Senhor, que está agora em campo de batalha, que está agora em frente, Senhor, de batalha, Senhor, que está, ó Deus, arriscando suas vidas para proteger as nossas. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, ó Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trazer cura, Senhor, encerrar essa pandemia. O Senhor tem o controle para parar de uma hora para outra. Pai, nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia, abençoa a nossa nação, abençoa as outras nações, Senhor, que também estão passando por esse mesmo problema. Ó Deus, vai de encontro às famílias enlutadas, famílias, Senhor, que não tiveram o direito de enterrar seus mortos, seus familiares. Pai, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro a cada alma sofrida, a cada coração sofrido, a todos quantos estão agora nos hospitais, a todos quantos estão agora, Senhor, isolados em suas casas, Senhor, com suspeita, Pai. Ó Deus, vai repreendendo, Senhor, vai tomando nas tuas mãos, derramando óleo da unção, óleo da cura, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Pai, nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, Senhor, a cura para essa pandemia. Nós não temos direito de exigir nada, nós não temos direito, Senhor, de decretar nada. Nós temos direito somente de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor, de entregar ao Senhor a nossa vida, de entregar ao Senhor o nosso coração, a nossa confiança, a nossa fé, na certeza, Senhor, de que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Ó Pai, abençoa, Senhor. Ministra a cada coração que estará ouvindo a Tua palavra hoje. Fala, Senhor, ao coração. Fala aos corações que estão necessitados. Que essa Tua palavra, Senhor, vá de encontro e alcance guarida nos corações e cumpra o propósito pelo qual será ministrada nessa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você nesse momento. Que o Senhor venha falar fortemente, poderosamente ao seu coração. A palavra que eu quero ministrar ao seu coração se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 11. Versículo 1 até o versículo 11. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, onde você estiver, na sua casa, junto com a sua família, acompanhasse essa leitura, a leitura da palavra de Deus. João 18, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? E responderam: a Jesus, o Nazareno.
E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu? Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: todos que me deste, nenhum destes perdi. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Palavra do Senhor Jesus. Eu quero falar hoje sobre sonho perdido e sonho restaurado. Presta bastante atenção. Eu quero falar hoje com você acerca desse fato, desse acontecimento, dessa cena, desse cenário que acontece pouco antes da prisão de Jesus, momentos antes de Jesus ser preso e levado para ser crucificado. Jesus estava ali no jardim Getsêmani, o jardim da agonia, o jardim da dor, o jardim da provação. E a Bíblia diz que Jesus estava ali gotejando gotas, suando gotas de sangue. Ele estava ali numa extrema agonia, porque ele sentia que estava chegando, ele sabia que estava chegando o momento da sua crucificação. Mas o fato é que até ali Jesus ele faz coisas tremendas. Jesus ele é maravilhoso. E nós vamos ver grandes lições valiosas para a nossa vida nesse texto. Jesus está ali orando naquela noite, numa noite fria, numa noite de angústia, uma noite, de repente já era madrugada, e surge então Judas Iscariotes, aquele que o traía, aquele que iria trair, que estava traindo, o traidor. E Judas, junto com os oficiais do sumo sacerdote e dos fariseus. E eles foram ali então para prender Jesus. Eles foram ali para trazer Jesus com eles, levar Jesus com eles para ser então crucificado. Mas algo acontece naquele lugar. Algo extraordinário acontece naquele lugar. Diz o texto que Pedro, que como ele era muito impulsivo, ele era alguém que agia por impulsividade. Pedro, então, querendo defender Jesus, Pedro, ele vai pegar a espada e vai cortar, vai decepar a orelha de um servo do sumo sacerdote, do homem, de um rapaz, de um jovem chamado Malco. E o texto nos fala que Jesus, logo então, depois que Pedro corta a orelha e Malco perde, aquele sangue começa a escorrer no seu rosto, Jesus pega aquela orelha e coloca a orelha do rapaz no lugar, restaura a orelha de Malco e chama a atenção de Pedro. Mas para a gente entender esse episódio, para a gente entender, a gente precisa entender o contexto de toda a história. Eu queria que você entendesse algumas coisas comigo. Primeiro, o que era o servo de um sumo sacerdote? O que era? O que ele fazia? O servo do sumo sacerdote, ele era aqueles que almejavam um dia serem sacerdotes. Almejavam um dia o postulado de sacerdote, se não até mesmo de um sumo sacerdote. Eles dedicavam a sua vida de 5 a 8 anos de estudo da Torá, da lei de Deus, do Antigo Testamento. Eles se dedicavam à palavra, eles estudavam a palavra de 5 a 8 anos para poder chegar ao ministério sacerdotal, para ser um sacerdote. E eles também se dedicavam ao trabalho no templo, 12 horas por dia, todos os dias, colocando lenha no altar. Eram aquelas pessoas que colocavam lenha para o fogo nunca apagar. Nunca apagar. Eles estavam ali para servir.
estavam para aprender, mas também para servir. No fim, no último ano do seu estágio como sacerdote, como servo do sumo sacerdote, para que ele pudesse alcançar o sacerdócio, o que acontecia? Quando faltava um ano para ele ser consagrado ao sacerdócio, o servo ele se tornava servo do sumo sacerdote. E o que tinha que acontecer? Ele acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro. O tempo inteiro. E na condição não só de aprendiz, mas agora numa condição de servo. Tudo que o sumo sacerdote precisasse, ele estava ali para servir e atender. Um grande equívoco que muitos cometem é dizer que Pedro cortou a orelha de um soldado. Pedro não cortou a orelha de um soldado. Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Essa história está contida nos 4 evangelhos e nos 4 fala nitidamente que este jovem chamado Malco era o servo de um sumo sacerdote. E o servo do sumo sacerdote, ele poderia substituí-lo quando necessário em algumas coisas. Mas para isso, ele teria que ser sabatinado. Ele era sabatinado pelo sinédrio, pelos doutores da lei, para ver se ele tinha condições de assumir o lugar de um sacerdote. Para isso, ele precisava, então, preencher alguns requisitos. Preencher todos os requisitos exigidos na lei. Entre esses requisitos, estava a perfeição do corpo. A perfeição do corpo. Em Levítico, capítulo 21, versículo 17 e versículo 21, a Bíblia diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer pão do seu Deus. Então, ele não podia, um servo de um sumo sacerdote, para ele se tornar sacerdote, para ele ser o servo, até servo, ele não podia ter nada deformado em seu corpo. Ele não podia ter algum defeito físico, nada. Nada. Agora eu queria que você pensasse comigo. Pensa comigo. Malco, ele se preparou a vida toda para realizar o sonho de ser um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote na época de Jesus era bem diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era um homem escolhido das tribos e era um homem escolhido por Deus. Na época de Jesus já não era dessa forma. Ele era escolhido, indicado por Herodes, a fim de que ele pudesse atender às suas expectativas, seus interesses, os interesses de Roma, sempre que fosse necessário. O sumo sacerdote, nesta época, ele, na época de Jesus, era Malco. Era Malco. E ele servia o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás. Então o servo servia Caifás. Caifás, muito conhecido, onde você já vai ver muitas histórias de Caifás lá na frente, um homem que levou Jesus até a crucificação. E Malco era um homem bom. Malco que se achava numa multidão errada. Ele não era um jovem ruim. Ele queria mesmo ser alguém diferente. Ele queria ministrar na casa do Senhor. E Malco era um homem bom, um bom coração. E ele se achava, infelizmente, na multidão errada. Ele, infelizmente, estava defendendo a causa errada. Infelizmente, ele estava se envolvendo com pessoas erradas. E Malco, naquele momento, ele teve a sua orelha decepada, cortada, a orelha direita. E a Bíblia afirma isso. E afirma que foi a sua orelha direita. Qual a importância da gente saber disso? Porque a Bíblia faz questão de destacar que a orelha cortada dele foi a orelha direita. Bem, nas leis cerimoniais estava expresso todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido antes
de se apresentar perante o altar do Senhor. E como acontecia isso? A parte do corpo que eles deveriam ungir eram 3 partes. A primeira delas, o polegar do dedo direito, da mão direita. O polegar direito da mão direita, indicando que o sacerdote aceitava cumprir as leis. Era ungido o polegar. Assim, nessa cerimônia ou nesse ato, o sacerdote, ou o servo do sumo sacerdote, que se tornaria sacerdote, ele estava assumindo um compromisso, uma responsabilidade com o povo e com Deus de cumprir as leis de Deus. Uma outra parte do corpo que era ungido era o dedo polegar do pé direito. Por que isso? Porque indicava que o sacerdote deveria andar sempre nos caminhos do Senhor. Sempre nos caminhos do Senhor. E a outra parte do corpo que era ungida era a ponta da orelha direita. Indicava que o sacerdote teria que ouvir somente a voz de Deus. Agora veja comigo em Levítico, se você tiver sua Bíblia e quiser abrir, Levítico, capítulo 14, versículo 14. Veja comigo o que a Bíblia nos fala. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e do dedo polegar do seu pé direito. Olha a importância da orelha direita. Veja o que diz em Êxodo 29, 20, ele diz: e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar do seu pé direito, e da sua mão direita, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Agora você entende o que aconteceu no Getsemane? Você entende na cabeça daquele jovem o que estava se passando? Mas existem algumas lições que eu queria deixar com você nessa palavra. Algumas lições importantíssimas. Quais lições a gente pode aprender, tirar desse episódio? O que acontece quando Pedro corta a orelha direita de Malco? O que acontece ali? Quais lições o Senhor quer nos ensinar nesses últimos momentos da sua vida, antes dele ser preso e ser levado para a cruz do Calvário? Bem, primeira delas, que naquele momento, Malco teve seus sonhos, viver seus sonhos, tudo aquilo que ele sonhou, tudo aquilo que ele almejou na sua vida, tudo aquilo que ele planejou para ele, foi interrompido, foi frustrado. Como eu havia falado, Malco, ele se preparou a vida toda para ser um sacerdote, ou até um sumo sacerdote. Quantos sonhos nesse período ele alimentou durante o tempo de aprendizado? Quanta esperança, quanto desejo, quanta expectativa foi gerada no seu coração? Quanto ele teve que renunciar para que ele pudesse alcançar seu sonho? E de uma hora para outra, sem ele esperar, ele teve o seu sonho interrompido. Ele teve o seu sonho acabado. Ele olhou para ele e não tinha mais como ele ser o que ele tanto sonhou em ser. Quando Pedro corta a sua orelha, ele não está só cortando a sua orelha, ele está cortando o seu sonho. Ele está frustrando o seu futuro, jogando fora tudo aquilo que ele planejou. O que deve ter passado na cabeça de Malco? O que deve ter passado na cabeça desse jovem? O que deve? Em meio a tanta dor, em meio àquele sofrimento, o que pulsava em seus pensamentos? Talvez, naquele momento, com a mão na sua orelha, com sangue escorrendo no seu rosto, Malco estava ali não tão preocupado com a sua orelha e com a dor que estava acontecendo, mas de achar a orelha, de tentar, de alguma forma, ter o seu sonho de volta.
E ele começava então com a sua mão na orelha direita e ele começava a procurar com a outra mão, agachado, a orelha dele. Mas ele não encontrava. E talvez o que tenha passado na cabeça dele, meu Deus, e agora? Como eu vou ser um sacerdote? Como eu vou ser um sumo sacerdote? Meu sonho acabou, tudo está jogado fora, tudo está acabado, tudo está terminado, eu não vou conseguir realizar meu sonho. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez seja você hoje o Malco dessa história. O Malco dessa história. Talvez você tenha se preparado tanto, trabalhado tanto, renunciou tantas coisas pelos seus sonhos, mas algo externo aconteceu. Algo que você não previa, algo que você não esperava, algo que você jamais imaginou que poderia acontecer, aconteceu. E de uma hora para outra você teve os seus sonhos frustrados, você teve os seus sonhos interrompidos. Algo aconteceu que te feriu profundamente, que te fez acreditar que tudo estava perdido para você. De uma hora para outra, do nada, sem esperar, você vê tudo desmoronar. Seja na sua família, seja na sua vida financeira, seja na sua carreira, seja na sua saúde, na sua vida espiritual. Eu não sei o que realmente tem passado na sua vida. Mas agora você está como Malco, com o sonho interrompido, com o sonho acabado, achando que não há mais saída, achando que você não vai conseguir mais realizar, achando que você não vai conseguir mais vencer. E você então está disposto a jogar tudo fora. Talvez seja essa, hoje à noite, essa noite, a sua condição. Mas vamos continuar na sequência dessa história. O que acontece depois? O que acontece depois? O que a gente aprende depois com Jesus? Jesus, quando vê que isso aconteceu, Malco está lá procurando a sua orelha, e Jesus já estava com a sua orelha na mão, e Jesus então vai restaurar, colocando a orelha de Malco, a orelha direita de Malco, no lugar. Foi o último milagre físico de Jesus antes da cruz. Um último milagre de cura que Jesus fez. Enquanto o sangue corria pelo rosto de Malco, ele abaixado, de cabeça baixa, procurando a sua orelha, desesperado, naquela escuridão, naquela noite escura, naquela noite fria, na dor terrível pelo corte. Mas o que mais doía era saber que o seu sonho havia acabado. Mas a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. De repente, Jesus abaixa e pega a orelha e coloca no lugar. Preste atenção que eu vou falar ao seu coração agora. Não importa o tamanho do milagre. O que realmente importa é o tamanho do impacto causado pelo milagre. Quando Jesus restaura a sua orelha, ele não só restaura a sua orelha, ele restaura o seu sonho. Ele restaurou o futuro de Malco. Ele restaurou as expectativas de Malco. Ele trouxe tudo de volta que havia se perdido, que ele havia sido frustrado por causa desse incidente. Malco teve o seu sonho restaurado por Jesus de Nazaré, por Cristo Jesus. Ele restaura o sonho ministerial de Malco. Ministerial. E eu faço uma pergunta para você. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Ou mesmo, você ainda sonha ou você já parou de sonhar? Será que aconteceu alguma coisa na sua vida que interrompeu os seus sonhos? Que interrompeu os projetos? Que fez com que
você acreditasse que não havia mais solução, não havia mais saída, não teria mais como acontecer ou mudar essa história. Eu quero dizer uma coisa para você, não baixe a cabeça desesperado como Malco, tentando resolver a solução, tentando resolver o problema, tentando achar uma solução desesperadamente. Saiba que por mais que você procure, você não vai encontrar, porque quem tem a solução para o teu problema é Jesus de Nazaré. É Ele que pode restaurar seu sonho. É Ele que pode colocar tudo no lugar, como fez com a orelha de Malco, para que seu sonho possa ser novamente concretizado, ou novamente as expectativas que você tem, ou que você tinha, possam vir a ter novamente. Saiba que o Senhor, Ele é especialista em realizar sonhos. Ele é especialista em fazer você voltar a sonhar. Creia que o Senhor Jesus está pertinho de você. Ele está perto de você. Ele está vendo a sua tristeza. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua frustração. Ele está vendo o seu desespero. Ele está vendo o seu medo. Ele está olhando tudo. A Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 1 e 2, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Sonda o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar, o meu andar. Sonda-me. Porque somente o Senhor pode sondar. Somente o Senhor. E Ele está querendo pôr tudo no lugar para você. Colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que se perdeu, o que está fora de lugar da sua vida. O que ficou fora de lugar da sua vida que te fez deixar de sonhar. O que ficou fora de lugar da sua vida que te fez frustrar seus sonhos. O que se perdeu. O que foi cortado. O que se acabou. Cristo hoje quer colocar no lugar. Ele quer restaurar. Ele quer curar. Ele quer sarar suas feridas externas e internas. Mas você precisa crer que Jesus está ali disposto a te abençoar e abençoar a sua vida. Outra coisa que eu aprendo, então eu aprendo 3 coisas, aprendo muito da parte de Deus. 3 coisas interessantes. A primeira delas, que eu aprendo, vendo o que aconteceu ali, é que muitas vezes nós vamos ter nossos sonhos frustrados, nossos sonhos interrompidos por coisas externas. Porém, eu também aprendo que Jesus ele está à disposição de restaurar nossos sonhos, de colocar tudo no lugar, tudo que for preciso para restaurar os nossos sonhos. Agora também eu aprendo outra coisa importantíssima. A resposta do servo de Deus. A resposta do servo de Deus. O que aconteceu entre Jesus e Pedro naquele lugar. Porque o ensinamento não é só para aqueles que têm seus sonhos frustrados, mas para aqueles que não vão frustrar novos sonhos. Para aqueles que não vão ser agentes de ser destruidor de sonhos. De serem pessoas que vão destruir os sonhos de outras pessoas. A resposta do servo de Deus, a resposta de Pedro, a resposta nossa, deve ser não pela força humana, mas pelo poder de Deus. Veja, queridos, Pedro, quando percebe que Jesus está em perigo, quando ele percebe que eles queriam prender Jesus, Pedro vai tomar a frente. Pedro vai desembainhar sua espada e vai então cortar a orelha de Malco. O que ele tenta fazer com isso? O que está acontecendo ali? Ele está tentando, pela força, pelo seu jeito, resolver aquela situação. Mas quando ele tenta, do seu jeito, defender Jesus, usando o que ele sabia usar, a força do seu braço, ele acaba ferindo outra pessoa. Ele acaba frustrando o sonho de outra pessoa, que foi criado também à imagem e semelhança de Deus.
Jesus, quando vê Pedro fazendo isso, Jesus não aprova. E Jesus, o que ele vai dizer? Ele vai reprovar a atitude de Malco. Ele vai dizer ele vai dizer para Pedro, ele vai advertir a Pedro dizendo, Pedro, não é pela força. As palavras de Jesus para Pedro foi justamente isso, guarde a sua espada, guarde a sua arma. Não é essa arma que você tem que usar. Não é essa arma que você vai me defender. Eu preciso beber desse cálice. O meu pai já falou que eu tenho que passar por esse cálice. O que Jesus está dizendo para Pedro não é por força nem por violência que você vai fazer com que uma pessoa me ame, com que uma pessoa me adore ou me queira. Não é pela espada. Guarde a sua arma. Jesus está ensinando um grande princípio aqui para todo servo de Deus. E você que está nos escutando aí, que é um servo de Deus, saiba que Jesus está ensinando algo poderoso ao seu coração. Nós não podemos defender Jesus, defender a nossa fé com armas físicas, com as nossas próprias armas, com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento. Porque a partir do momento em que nós fazemos isso, nós ferimos pessoas. Não importa se a pessoa chega até você para ofender Jesus. Não importa se a pessoa vai ofender a sua fé. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala, e Jesus vai ensinar, que a gente precisa amar os nossos inimigos. Que a gente precisa amar quem nos maltrata, abençoar quem nos maldiz, fazer o bem a quem nos faz mal. Então a gente não pode retribuir na mesma moeda aquele que vem atacar Jesus. Talvez você venha falar de Jesus para alguém e alguém diz para você ou ofende a sua fé. Não retruque, não discuta, não fira essa pessoa. Essa pessoa não pode ser ferida por você. Pelo contrário, ame. Porque foi isso que Jesus fez com Malco. Quando Jesus restaura a orelha de Malco, restaura o sonho de Malco, Jesus não estava amargurado porque Malco veio até ele para prendê-lo. Jesus estava exalando amor. Exale amor para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois só assim você vai conseguir ser um discípulo de Jesus de verdade. A Bíblia diz que nós, em Efésios 6, versículo 11 e 12, ele vai falar, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne, nem sangue, mas sim contra potestades, principados das trevas desse mundo, o príncipe desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sempre quando uma pessoa se levantar com ira contra a sua fé, ofender a Jesus, exale amor. Mostre a ela que a sua arma não é carnal. Que você não está usando a força do seu braço. Jeremias diz que maldito o homem que usa a força do seu braço, que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua força, o seu braço a sua força, ou da sua força o seu braço, que tem confiança em si mesmo, que usa as suas armas. Davi, quando vai matar Golias, e ele vai em nome do Senhor Jesus enfrentar aquele gigante, Davi ele derruba Golias com a tiradeira, mas para matar Golias ele pega uma espada, ele precisou trocar a sua arma. Troque a sua arma. Pare de se igualar, pare de se rebaixar ao ponto de dizer que você vai ofender outra pessoa. Não. Se uma pessoa te ofende, ame essa pessoa. A Bíblia diz que o Senhor ele nos deu o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós recebemos o amor de Deus. Nós não amamos mais com o nosso amor. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não amamos mais com o amor natural, nós amamos com o amor de Deus. Amamos com o amor de Deus. O amor que está em mim. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser o reflexo do Mestre. E ele nos chamou para ser restauradores de sonho. Ele deixou essa missão com a igreja. Ele deixou essa missão com os seus discípulos.
Ele falou para os seus discípulos, se vocês crerem em mim, nós faríamos obras maiores do que Jesus fez. E nós precisamos crer nessa palavra. Crer. Porque existem muitas pessoas hoje que estão com seus sonhos perdidos, seus sonhos interrompidos, frustrações na sua vida, dependendo de você que é servo de Deus, dependendo de uma ação de amor seu, de uma ação poderosa, movido pelo amor dado pelo Espírito Santo a você. E você foi chamado para isso, para amar, para restaurar sonhos, os sonhos perdidos de outras pessoas, para devolver esperança aos desesperançados, alegria aos tristes. Então, em qualquer situação da sua vida, em qualquer situação, demonstre amor. Não use as armas que você acha que é bom. Use as armas que o Senhor Jesus quer que você use. Jesus é o nosso restaurador de sonhos. Quem sabe você já perdeu o seu sonho. Quem sabe você perdeu o seu sonho e já não sonha mais. Quem sabe você já desistiu, não quer mais continuar. Quer jogar tudo para o alto. Quer deixar tudo para lá. Eu quero dizer para você, saiba que o nosso Deus, Ele é poderoso para te devolver seus sonhos, para fazer você sonhar novamente. O que você precisa fazer é confiar, é crer na palavra de Deus, é confiar em Deus. E mais uma coisa, a igreja de Cristo na terra é o embaixador desse amor. É o embaixador desse amor. É o transmissor desse amor de Jesus. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro do amor, exalando o cheiro da glória de Deus. Então, você que está me ouvindo aí, pelo Instagram, pelo Facebook, você que está aí conectado conosco, recebendo essa palavra, ou que vai receber essa palavra, saiba, queridos, que a igreja de Cristo na terra, você que está afastado, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, não conhece o amor de Deus como tem que conhecer, ou está afastado do caminho do Senhor, abandonou, chutou balde, eu te convido hoje a abrir o seu coração. Eu te convido hoje a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te convido hoje, você que está afastado, a se reconciliar, a voltar para o Senhor Jesus. E quando essa turbulência toda passar, procure uma igreja evangélica, procure um pastor, alguém que pregue a palavra, pregue a genuína palavra, que guarda as doutrinas bíblicas. Vá até essa igreja, converse com o pastor e diga a ele que você aceitou Jesus, ou que você quer se reconciliar com Deus. E vem experimentar da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, porque aí você vai poder crescer em graça e conhecimento. Então Jesus é o restaurador dos sonhos. Se seus sonhos estão perdidos, quando o sonho está perdido, com Jesus o sonho é restaurado. Sem Jesus o sonho continua perdido. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor venha poderosamente ministrar essa palavra no seu coração, na sua casa, na sua família. E nós estamos aqui. Você precisar conversar, você precisar entregar a sua vida a Jesus, você precisar se aconselhar, nós estamos aqui, de braços abertos, exalando e oferecendo para você o amor de Deus. O amor de Deus. Feche os seus olhos aonde você estiver, na sua casa, com a sua família. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Talvez você já tenha aceitado Jesus nessa palavra. Se você fez isso, ore. Eu vou orar por você. Se você se reconciliou, eu vou orar por você. Ou se você teve algum sonho frustrado, foi interrompido, eu vou orar por você, para que você permita que Jesus restaure
os seus sonhos. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Nós rendemos graças a ti, porque confiamos, Senhor, no seu amor, confiamos na sua graça, confiamos na sua misericórdia. Nós vimos aqui hoje, através desta palavra, que muitas pessoas podem ter seus sonhos frustrados, possam estar agora, nesse momento, já tiveram seus sonhos interrompidos, acabados, pessoas que não sonham mais, pessoas que não têm mais essa alegria de sonhar, estão achando que não há mais solução para a sua vida. Pai, abra os olhos espirituais delas. Mostra a elas que o Senhor está aí pertinho, já com a solução na mão, querendo colocar as coisas em ordem, querendo colocar tudo no lugar, restaurar os sonhos dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, entra com providência também, talvez alguém que tenha nos escutado, Senhor, tenha recebido o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Ó Pai, abençoa, faz com que ele firme essa aliança com o Senhor e possa te adorar e possa te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Aquele que porventura, Senhor, está afastado, está distante do Senhor, já esteve tão perto, mas hoje está tão longe. Ó Pai, e hoje entendeu que o maior sonho da nossa vida, ele já é realidade, que é o céu. O maior sonho da nossa vida é a presença eterna do Senhor. Ó Deus, toma nas tuas santas mãos. Abençoa essas vidas que estão afastadas e hoje estão se reconciliando contigo. Ó Senhor amado, vai de encontro a cada necessitado. E mais uma vez, eu clamo ao Senhor por todos aqueles, Senhor, que estão hoje passando esse sofrimento, estão sofrendo, todos nós que estamos sofrendo com essa pandemia. Ó Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus, pôr tudo em ordem, restaurar tudo o que precisa, para que nós possamos prosseguir com a nossa vida. Ó Deus, independente das circunstâncias, nós queremos declarar que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E mesmo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja alimento nos campos, não haja gado nos pastos, todavia, eu me alegrarei, nós nos alegraremos, nos gloriaremos, nos exaltaremos o nome do nosso Senhor. Pai, fica conosco, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz.